o valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós e nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Seja fecunda a experiência que aqui estamos vivenciando, na escuta da palavra santa de Deus, que vem como diálogo amoroso que Deus quer fazer conosco para fortalecer e fecundar a nossa fé cristã. Eu lembro que a nossa fé cristã sempre nos convidará a superar desconfiança permanente, medo, atitudes defensivas, impulsionando-nos a viver um novo tempo e a apostar na renovação e na coragem audaciosa de novas propostas. A nossa fé cristã não é, portanto, uma experiência qualquer, um momento apêndice da vida nossa. A nossa fé cristã é um compromisso à luz dos valores do Evangelho para iluminar um novo caminho, para nos fazer corajosos e capazes de dar novas respostas. Estamos num tempo de novas perguntas, portanto, um tempo de novas respostas. Não podemos correr o risco de dar respostas velhas a perguntas novas. Esse é um enorme desafio. Quando assim acontece, em qualquer âmbito, para qualquer pessoa, nós atrasamos processos, causamos prejuízos, não correspondemos e não cumprimos a nossa tarefa. Por isso a fé cristã é iluminadora sobretudo quando a palavra de Deus proclamada é acolhida no mais profundo do nosso coração. Vamos então abrir nossos corações e acolher esta palavra santa de Deus que agora nos vem como gesto de amor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Amados irmãos e irmãs, o Senhor fala do templo do seu corpo exatamente no momento em que se aproximava a festa da Páscoa dos judeus e quando ele estava indo para Jerusalém. O templo que somos nós. Por isso Deus em nós habita. E porque Deus habita em nós e cada um de nós é templo de Deus, somos chamados a nos olhar mutuamente, e cada um a si, à luz da dignidade maior de ser filho e filha de Deus. O templo não pode ser absolutamente desrespeitado. O Senhor ali encontrara o templo, lugar do encontro com Deus e da presença amorosa de Deus que sustenta a vida, como casa de comércio, vendedores de bois, ovelhas, pombas, cambistas ali trabalhando. Jesus
Fez então um chicote de cordas e expulsou a todos do templo, com suas ovelhas, bois, espalhando moedas, mostrando que, portanto, a sacralidade daquilo que está definido como sagrado não pode absolutamente ser desrespeitado. Por isso disse: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Cada um de nós é casa de Deus, o outro é casa de Deus. Por isso é preciso desenvolver uma profunda sensibilidade no coração, capacitando-nos para o respeito, para o vínculo fraterno, para a capacidade de amor uns aos outros, gerando entre nós a solidariedade. Os discípulos se lembraram que diz as Escrituras: o zelo por tua casa me consumirá. Os seus interlocutores não aceitaram por não compreender a profundidade do que o Senhor estava ensinando a eles. Por isso, o interpelaram dizendo: que sinal nos mostras para agir assim? A resposta que Jesus dá é de novo para fazê-los compreender que, para além de um templo materialmente edificado, existe a sacralidade da presença de Deus, que precisa ser respeitada em cada pessoa. E diz: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus se admiraram porque lembraram que foram necessários 46 anos para a construção daquele santuário. Como ele podia levantar em 3 dias? Jesus estava falando do templo do seu corpo que, pregado na cruz, morre e ele ressuscita. Os discípulos disto se lembraram. Essa palavra de Deus bonita hoje da Escritura nos faz lembrar a festa da dedicação da Basílica, que nós queremos, portanto, lembrar com um dos sermões de São Cesário de Arles, ao dizer: celebramos hoje, com exultação jubilosa e com a bênção de Cristo, o natalício deste templo. Nós, porém, é que temos de ser o verdadeiro templo vivo de Deus. Nós temos que ser o verdadeiro templo de Deus. Todos os nossos templos que nos congregam, que nos abrigam, têm que nos lembrar que nós somos o verdadeiro templo de Deus. É com muita razão que nós, os cristãos, observamos com fé a solenidade da Igreja Mãe, a Igreja de São João de Latrão, por quem reconhecemos ter nascido espiritualmente. Pois pelo primeiro nascimento éramos vasos da ira de Deus, pelo segundo foi-nos dado ser vasos da sua misericórdia. Deus nos ajude a sermos vasos de sua misericórdia, para sermos uns com os outros misericordiosos, como o Pai também é conosco. Vamos pedir a Deus a graça do respeito e do amor reverente a cada pessoa. Hora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria
da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Mãe da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente e proteja sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.